Falar de dinheiro é falar de futuro. E aprender a como lidar com ele também faz toda a diferença. Por isso, convidamos uma estudante de economia para ensinar como a gente pode lidar e aprender a usar esse dinheiro de uma forma mais inteligente. Olá, eu sou a Gabi, eu sou estudante de Economia da Universidade Federal do Paraná e hoje eu vim trazer algumas dicas de educação financeira para vocês. Eu acho que o principal que a gente pensa em questão de educação financeira não é sobre investir, e sim como organizar o que você já ganha. Tem duas formas de você ter uma saúde financeira melhor. Ou você gasta menos, ou você ganha mais. E a gente sabe que dinheiro não dá em árvore, então a melhor forma é você organizar suas finanças, o que você já recebe e em que você gasta esse dinheiro. Vou deixar disponível uma planilha financeira para que vocês consigam colocar separadinho o que você gasta em alimentação, em transporte, em aluguel, para que fique um pouco mais fácil de entender para onde o dinheiro está indo. Porque é muito fácil você ganhar o dinheiro e pensar: "Nossa, sou rico". Em 2 dias, 3 dias, ué, pra onde foi o dinheiro? Então, é muito importante você conseguir organizar também seus gastos e o que tá sobrando e o que não sobra, por que que não sobra, antes de você pensar: "Ok, agora minha vida financeira tá estruturada, será que sobra o dinheirinho?". Então, esse é o primeiro passo. Uma coisa que a gente precisa entender é sobre taxa de juros. Eu não sei se vocês já ouviram falar, talvez no jornal, sobre taxa Selic. Já ouviram? Taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. O que significa uma taxa de juros? De uma maneira muito breve, a taxa de juros ela é o prêmio das pessoas pacientes e a penalidade das pessoas impacientes. Então, quando eu empresto dinheiro para alguém, o que essa pessoa me dá em troca? Ela dá a taxa de juros. Por quê? Porque eu poderia estar aplicando esse dinheiro que eu estou emprestando em outras coisas. Eu poderia fazer um investimento, ou eu poderia simplesmente comprar algo para mim. Mas não, eu estou emprestando esse dinheiro. Que isso significa? Eu recebo por isso. Eu recebo a taxa de juros. Quando eu pego dinheiro emprestado, eu tô trazendo por presente uma compra do futuro. Então, se eu não tenho dinheiro hoje, eu tô pegando dinheiro emprestado, significa que eu não poderia pagar aquilo naquele momento. Mas com esse empréstimo, eu posso antecipar a minha compra. Para isso, eu tenho que pagar. E o custo disso é a taxa de juros. E por que isso é importante? Porque a gente gosta de ganhar dinheiro. A gente gosta de ganhar. Como um todo, não só dinheiro. Mas a gente odeia perder. E o quanto a gente odeia perder é muito maior do que o tanto que a gente gosta de ganhar. O sentimento é muito pior. E não sou eu que tá falando isso. Quem tá falando isso é uma área da economia que se chama economia comportamental, que ela busca entender a economia pelo lado do comportamento humano. De entender que nós somos humanos e nós estamos suscetíveis a erros. Nenhuma escolha que a gente faz, ou pelo menos a maioria delas, tá livre de decisões irracionais. A gente tem um lado irracional em tudo que a gente faz porque nós somos humanos. Isso é uma parte psicológica do nosso ser. E é exatamente desse sentimento e dessa dor, desse medo de perder, que os bancos se aproveitam. Por quê? Porque eles adicionam um fator tempo. Essa questão do pagamento dos juros, um empréstimo, por exemplo, é o banco te falando: não se preocupa, você não precisa pagar agora, você pode pagar quando você tiver dinheiro. Seja daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, e é assim que funcionam os empréstimos, é assim que funciona o cartão de crédito. E com o cartão de crédito, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque é uma armadilha muito fácil de cair. Por que que uma armadilha é fácil de cair? Cartão de crédito não é uma maneira fácil de você organizar seu dinheiro? Não é todo mundo que tem cartão de crédito? Quem que deveria ter cartão de crédito? Quem já tem as finanças minimamente organizadas. Porque se você não sabe administrar o seu dinheiro e você não sabe ter ciência e ter cuidado da maneira com que você cuida do seu dinheiro, o cartão de crédito, ele é a maneira mais simples de você se perder. Como os bancos se aproveitam dessa coisa de você não precisar pagar agora e você poder pagar depois, é muito fácil você: "Ah, vou passando tudo no crédito". Parece que o dinheiro não tá saindo. É aquele sentimento, o dinheiro não tá saindo. Até você não ter dinheiro para pagar a fatura. E aí, o que que você faz? Você parcela. Sabe o que que acontece quando você parcela a fatura? Eu trouxe um exemplo muito básico de uma fatura de R$ 350. Pagasse à vista, eu estaria pagando R$ 350 correspondentes ao que eu consumi naquele mês. Se eu decidisse parcelar essa fatura em 4 vezes que sejam, que é o número de parcelas mínimas que o banco oferece, quanto que sair? Pode parecer brincadeira, mas a fatura parcelada, ela acabaria saindo R$ 500. Então, para onde foram esses R$ 150? Em juros. E esse que é o problema.
Quando você já não ganha muito, você é estudante, você é jovem, você não tem um salário muito alto, você não tem uma vida, profissional estruturada, o que você mais precisa se preocupar é com os vazamentos. Não é com: "Eu sou jovem, eu preciso aproveitar". Não é com o lazer, é com os vazamentos. É você gastar dinheiro naquilo que não te traz o menor benefício. Porque até indo num barzinho com os amigos, indo ao cinema, por exemplo, você tem algum tipo de benefício. Agora, você pagando R$ 150 a mais por ter parcelado a fatura do seu cartão, isso não te traz o menor benefício. Esse é o ponto. O que você faria com R$ 150? Se você ganhasse R$ 150 hoje? Poderia gastar com o que você quisesse. Mesmo que fosse um gasto bobo, um gasto em lazer, seria melhor do que deixar R$ 150 em juros para o banco, à toa, porque você não soube se organizar. Fora isso, quando a gente pensa em banco, a gente não pode demonizar o banco. Ele é uma das nossas relações mais duradouras. Quando a gente pensa no banco, a gente acha que sabe sobre o banco. A gente acha que é um banco bom, um banco sólido, um banco tradicional. E é essa noção que a gente tem. A gente não tem informações muito além disso. Pelo menos não no dia a dia. A gente tem que pensar que o banco sabe tudo sobre a gente. Ele sabe quanto a gente gasta, onde a gente gasta, se a gente gasta mais em medicamentos, ou se a gente gasta mais em lazer, se a gente gasta com transporte público, se a gente gasta com transporte de aplicativo. Então, essas coisas, o banco sabe. O banco sabe tudo sobre você. E por que que isso é útil? Porque daqui a 10 anos, quando você quiser financiar um apartamento, você tiver guardado dinheiro para dar uma entrada num apartamento e quiser financiar o resto, o banco vai ver: olha, essa pessoa pagou a fatura do cartão todas em dia durante esses 10 anos de relacionamento, eu vou oferecer crédito para essa pessoa, eu vou oferecer esse financiamento para essa pessoa. Então, quando a gente escolhe um banco, não importa se é um banco X, Y ou Z, é o banco com quem você quer construir um relacionamento duradouro. Então a gente tem que escolher o banco que a gente confie, que a gente acredite que seja funcional para poder lidar com um aplicativo no dia a dia, por exemplo, já que hoje tudo é pelo celular, e não ofereça risco. Por quê? Porque é uma relação duradoura. Uma coisa para tomar cuidado com os bancos são os produtos. Conforme a renda for aumentando, vai ter alguém do banco que vai te ligar e querer te oferecer um produto de investimento. Nesses casos, a gente tem que tomar com cuidado de que essas pessoas elas têm metas para oferecer aqueles produtos. Antes de você tomar uma decisão, não é só porque o seu banco que você tem um relacionamento está te oferecendo. Tome muito cuidado e pondere as suas decisões antes de escolher só porque é o banco que está te oferecendo. Se você é estudante, inclusive, tem muitos bancos que têm contas estudantis. Então, para essa fase da sua vida, ele vai te acompanhar e ele vai te acompanhar depois, quando você passar dessa fase, de outras formas. Um banco que tem conta estudantil, por exemplo, é o Itaú, que pode ser uma alternativa nesse momento. Um aspecto importante sobre finanças, principalmente para jovens, é que jovens têm vontades, jovens têm desejos. Seja ir ao cinema, seja sair com os nossos amigos, ou ir para uma festa universitária, ou comprar algo novo que suas amigas estão usando. O que a gente tem que ter cuidado é que não dá para antecipar vontades. Esse momento dos 18, 19, 20, 25 anos é o momento de você construir patrimônio, você construir conhecimento. Não tem uma despesa muito alta, mensalidade escolar para o seu filho, por exemplo. Então, uns aspectos que agora você não precisa se preocupar. Você precisa se preocupar com você mesmo, com o seu futuro. Quando a gente organiza nossas finanças, tem uma parte que ela precisa ser destinada ao lazer, porque ninguém é de fé. Ninguém precisa estar o tempo todo focada em estudar ou em trabalhar e não fazer nada, não aproveitar. Porque, mais uma vez, nós somos jovens. Mas a gente não pode achar que a vida é isso. A vida não se resume ao consumo presente, a aproveitar a vida nesse momento dessa forma. Então, parte do nosso consumo, ele tem que ter essa consciência. É nesse ponto que as pessoas se perdem. A gente é bombardeado por promoções, por brindes, por descontos. Vocês já entraram naqueles sites chineses que aparece uma boleta para você girar e você ganha um prêmio mágico? E aí você começa a selecionar coisas no seu carrinho e aí você tem que pegar 10 itens para que aquilo saia de graça e você sente que você tá ganhando algo, ou ganhando um brinde, ganhando algo que, nossa, estou obtendo vantagem disso? Não tá, quem tá obtendo vantagem disso é a Loyal. Porque quando você vai passar no caixa, o pedido mínimo já não é R$ 10. Aquela única compra que você ia fazer, ela se torna um pedido mínimo de R$ 150. E olha, R$ 150 em coisas que você não precisava. Então, aquilo é uma necessidade que você cria e não que você realmente tem.
Uma forma de evitar cair em tentações de final de semana, saindo com amigos o tempo todo, é você se desenvolver. Existem muitos cursos gratuitos, principalmente da Fundação Bradesco, é um exemplo de site de cursos gratuitos que é muito interessante. Você pode, trabalhar em várias áreas do conhecimento e tudo de graça, com certificado, então vai ser bom para o seu currículo. E é algo que você faz em poucas horas, no momento que você tá à toa e você não deixa seus pensamentos intrusivos te levarem para outro caminho e você querer fazer algo que talvez seja só por tédio e não por vontade própria. Tem sites como o 99 Freelas, o Workana, que você pode aproveitar uma habilidade especial que você tem para oferecer esse trabalho para um estranho aleatório da internet. Precisa daquele trabalho e precisa contratar uma pessoa para aquilo. É uma boa alternativa de você arrumar algo para fazer quando você tá no tédio e, ao mesmo tempo, obter uma recompensa por isso, que é um dinheiro a mais, ou pelo menos o conhecimento. Para finalizar, a gente tende a pensar só no nosso eu atual, mas você pensando ou não no seu futuro, o seu eu futuro ele vai existir. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu futuro é pensar nele agora. Esse é o segredo, é você entender para onde está indo o seu dinheiro, o que você não precisa de todos esses gastos. Qualquer diferença que você corte, ela é muito significativa para o seu dinheiro lá na frente. O pouco que você economiza hoje, ou o pouco que você percebe que você está gastando demais hoje com uma coisa que não precisa, ele vai fazer a diferença depois. São nessas pequenas diferenças que a gente constrói uma saúde financeira melhor. Essas pequenas diferenças, elas se tornam uma grande diferença no futuro. Não é fácil. Não tem fórmula mágica para ganhar dinheiro. Se tivesse, tava todo mundo rico, mas não era assim que funciona. O segredo é a disciplina, é a calma, é a paciência e se culpar. Porque se no mês não deu muito certo, essa questão de organizar suas finanças, pode ser que no outro mês dê. Então não desista. Se você acha que gastou demais agora, pô, quem sabe no próximo mês ou no próximo fim de semana, equilibrar um pouco as coisas. Entende? E quaisquer dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto, seja da economia ou de tudo que foi falado nesse vídeo, pode ser disso ou pode ser algo além, não interessa. Mas estou disponível, meu contato tá aí, o meu e-mail, qualquer coisa que vocês precisarem, tá disponível. Vamos nos ajudar a ter uma educação financeira melhor, uma saúde financeira melhor, para que isso não seja um tópico delicado em qualquer momento da vida.